Repensando as cartas para as igrejas de Paulo. Em 14 anos eu vi um homem que foi arrebatado, se pelo céu ou não, não sei, mas subiu ao terceiro céu e ele teve uma visão, e aí ele ficou cego, e até Jesus veio e intermediou, e ele passou a enxergar de novo. O que isso significa espiritualmente? Paulo percorria como Saulo de Tarso, estudado na doutrina, tanto com os fariseus, mestres da lei, e tanto como os sumos sacerdotes daquela época, em que ensinava no templo. Em um tempo onde que ele nasceu, sendo instruído aos pés de Gamaliel, pois o conhecimento da palavra ele tinha a dinâmica com Deus, ele tinha a vida nas regras ditadas pela lei, como antigamente nesse tempo havia o livro da Torá, o livro mais sagrado, que era passado de gerações em gerações, e havia pedaços dos percaminhos onde que havia o livro de Isaías, havia vários outros livros, mas especialmente ele não conhecia a Cristo, ele não conviveu com Cristo, ele não andou com Cristo, e ainda teve uma revelação em que vivia mediante a lei. Quando Saulo teve um encontro com Jesus e ele parou de ter o nome chamado de nascença, de nascimento, Saulo foi mudado para Paulo, pelo conhecimento e revelação da palavra divina e genuína. E como isso nos explica? Não explica somente nessa passagem, mas as cartas às igrejas. Pois o que Paulo vivia, o que Paulo sabia e o que Paulo se tornou. Ele se tornou livre de todas as prisões terrenas, humanas, tudo aquilo que fazia ele errar, pecar, tudo aquilo que contaminava ele. Então, ele começou a viver para a glória de Deus, e Deus o honrou, tendo uma relação íntima e genuína de tantas revelações e ensinamentos em que seguimos. Pois todo o dom perfeito provém de Deus, mas tudo aquilo que Ele deixa para nós termos a plena convicção que Ele está conosco é a própria presença dEle, pois assim Ele deixou o Espírito Santo. Então, a vida de arrependimento, a vida de santificação a Deus, a vida separada a Deus, a vida de renúncias, nos faz ter o quê? Ter um conhecimento de nós mesmos, a nossa identidade. Assim como Saulo se tornou Paulo, assim como você vai se tornar filho, como Cordeiro de Deus, como Cordeiro de Jesus Cristo, como nós somos filhos de Deus, mas mediante ao que? A própria revelação, ao batismo, ao nascer de novo, ao aceitar Jesus, não é somente para a sua vida, mas diariamente em todas as suas ações, atitudes. Pois, desde o princípio, o plano original de Deus não era só visitar Adão no Jardim do Éden, mas era ter uma íntima relação com Ele, era viver com Ele, era estar com Ele. Então, a gente não podemos estar sempre buscando o que? As coisas físicas em que podemos crer. Não somente um culto dentro da igreja, mas um culto prestando à igreja, prestando a serviços, a ministérios, a adoração de Deus. Por quê? Porque isso te torna mais perto de Deus. Você não consegue pegar o caminho contrário querendo estar mais perto de Deus. Agora, quando você pega o caminho certo, indo para a direção certa, você certamente ficará mais perto de Deus. E o que isso significa? Significa que você vai estar com o seu Pai, o seu Criador, o seu Libertador, o seu Salvador, aquele que está com você todos os dias, mesmo sem você sentir, perceber ou notar. Deus abençoe. Mas pessoal, tem um dia abençoado, hein?